Boa tarde, Edu. O microfone está fechado, amigo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos, amigos internautas, que estamos retornando agora com o nosso festival literário virtual, né, da nossa Casa Espírita, Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro. E antes de darmos início às nossas atividades, vamos à leitura do nosso Evangelho, com o Eduardo, que ele vai fazer a leitura, e logo depois seguiremos com a prece para poder efetivamente começar a nossa live. Eduardo. Isso. E nós vamos fazer a leitura do capítulo 26, itens 1 e 2. O capítulo 26, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Vamos ler os itens 1 e 2 do dom de curar. O item 1 é uma passagem de Mateus, capítulo 10, versículo 8, que diz assim: Devolvei a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Item 2, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, disse Jesus aos seus discípulos. E com essas palavras determina que não se deve fazer pagar por aquilo que a nós mesmos nada custou. Ora, o que eles haviam recebido de graça foi a faculdade de curar as doenças e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom lhes havia sido concedido gratuitamente por Deus, para o alívio daqueles que sofrem e para ajudar na propagação da fé. E Jesus lhes recomendava que não transformassem em um meio de comércio, nem em objeto de especulação, nem em um meio de vida. Vamos então à nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, a toda a espiritualidade amiga da nossa Casa Espírita, a Leon Denis, nosso patrono, a Caibar Schutel, para que possa nos envolver nesse momento do nosso festival literário, desse momento em que conversaremos sobre o nosso patrono Leon Denis, em torno do livro No Invisível, com o nosso querido Alexandre Lobato. Envolva também o Alexandre Jesus, para que ele possa trazer os seus pensamentos para nos ajudar a entender um pouco melhor sobre a mediunidade. Fique conosco, Jesus, e com a sua devida permissão, possamos iniciar esse momento da terceira live do nosso Festival Literário no Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos à programação das lives, que até às 16 horas nós ainda teremos mais duas lives. Às 15 horas nós teremos a dona Sueli Caldas Schubert, com o tema do livro O Problema do Ser e do Destino, de Leon Denis. Às 16 horas, encerrando, teremos Ana Teresa Camesmi, com o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Lembramos que os livros de todas as lives que tivemos hoje, né, e vamos ter, estão disponíveis em nossa editora, tá? Em nossa loja virtual, com desconto especial. Então, vocês podem acessar, o nosso endereço é editoracelde.com.br e aproveitar as nossas promoções, tá? Durante a nossa transmissão, vai ficar na tela o QR Code, que você pode apontar a câmera do seu celular e vai te direcionar para um link onde você pode fazer a sua doação para o Centro Espírita Leon Denis e para a nossa querida OSA, que é a Obra Social Antônio de Aquino. E nós teremos também a participação de vocês no festival, que é muito importante, e nós pedimos a vocês para enviar suas perguntas pelo chat, que daqui a pouquinho o Eduardo vai passar as perguntas para o Alexandre. Então, vai ser essa interação de vocês com o Alexandre através do Eduardo. E nós não podemos esquecer também de deixar a nossa cidade ou o nosso estado de onde estamos participando, para que a gente possa saber até onde chega o nosso alcance, né, das nossas lives. Agora vamos dar as boas-vindas ao Alexandre. Boa tarde, Alexandre. Bem-vindo de novo. Boa tarde. Que bom vê-lo aqui. Alexandre, eu vou te dar 30 minutos agora para você fazer as suas palavras iniciais
e falar um pouquinho sobre o livro, No Invisível. Como é que discorre o livro, o que, que ele traz para a gente, e em cima disso a gente vai trazer as perguntas dos internautas para você. É com você. Beleza? Gente, boa tarde. Antes de mais nada, acho que não podemos nem sonhar e não agradecer a oportunidade de falarmos sobre esse livro tão bacana de Leon Denis. Um livro que tem um valor talvez tão grande quanto o formativo, eu posso falar dessa maneira, no que tange ao que eu pude reunir de percepção em torno dos temas magnetismo e mediunidade, mas tem um valor afetivo para mim. Foi a primeira obra de Leon Denis que eu li. Eu leio o livro Espíritas desde os 14 anos de idade, mas eu só fui ler No Invisível, que foi o primeiro livro, 25, 26 anos. Eu lembro que eu estava às portas aí de começar a trabalhar no COMP, que é o curso de orientação mediúnica e passos, do CELD, do Leon Denis. Fui indicado para essa tarefa pelo presidente da casa na ocasião, o Altivo. Eu lembro que ele fez um bilhetinho, que era bem característico dele, me encaminhando para procure a médium Márcia Cordeiro. E aí embaixo estava escrito lá, Márcia, ponha ele no curso, que eu já era médium da casa, mas era o curso para trabalhar um pouco como monitor. E eu lembro que quando eu vi lá o material de estudos, tinha muita coisa de No Invisível, que eu conhecia, óbvio, né, o autor Leon Denis, mas nunca sem ter lido as obras dele. E eu lembro que eu fui para o culto do lar que fazia na casa de um amigo querido, Mário Marinho, presidente lá do Abigail de Santa Cruz. E aí externei para ele minha angústia, né? Falei, rapaz, eu vou começar um curso. Me deram uma bibliografia para estudar aqui gigantesca, e tem um conteúdo enorme de No Invisível, eu não tenho o livro. Na ocasião, não era muito fácil para mim adquirir essas coisas. E aí ele levantou da mesa, o Mário Marinho foi lá na estante dele, pegou No Invisível dele e me deu. Toma aí, rapaz, como é que você está na casa aí há 5, 6 anos e nunca leu um livro do chefe? Falou brincando comigo, nunca leu um livro de Leon Denis. E ali começou a minha história com esse livro, que até bem pouco tempo eu ainda possuía. Na época nós não tínhamos a edição do CELD, essa edição que ele me presenteou era da FEB, e eu já há alguns anos tenho do CELD, mas eu guardei de recordação, só que livro é aquilo, né? Livro tem que circular, né? E eu com 2, eu falei, não, por mais que tenha essa questão afetiva, eu doei lá para a biblioteca do CELD, esse meu exemplar antigo. E eu estou usando do CELD, está aqui do meu lado agora, olhando para mim, prontinho para a gente ir buscar nele. Então tem esse valor para mim, foi o primeiro livro que eu li de Leon Denis. Acho que é importante também, até para o meu conforto pessoal, né, de entender por que me convidaram para falar desse livro. Eu entendo que a nossa casa é uma casa que se notabiliza pela capacidade dos seus trabalhadores de estudar, de conhecer obras de espíritos. Então, é um espaço que verdadeiramente tem um valor especial. A Casa de Leon Denis, quando você ocupa a tribuna, a sala dos cursos, agora os ambientes virtuais, para a gente falar em nome da casa, e em especial em nome de algumas obras, como agora de No Invisível, a nossa casa ela produziu trabalhadores ao longo desses quase 70 anos de trabalho ininterrupto. Produziu gente como Luzia Matias, para falar do Leon Denis, produziu gente como Elizabeth Alberti, para falar do Livro dos Espíritos, como Mário Coelho e Márcia Cordeiro, para falar do Livro dos Médiuns, das obras de André Luiz, como Homero, para falar do Céu e Inferno. Então, eu fico pensando que uma justificativa para estar aqui é o meu lugar de fala nessa casa. Aqui no Leon Denis, desde que eu entrei, daqui a 4 semanas completam 28 anos que eu estou nesse centro.
desde o começo, minha trajetória de trabalho, de estudo, sempre foi ligada à mediunidade e magnetismo. Então, é dessa perspectiva que eu vou falar para vocês. De quem não exatamente é um exímio conhecedor da biografia de Leon Denis, mas de quem sempre teve nesse livro, e em outros, né, o Livro dos Médiuns, por exemplo, mas quem sempre teve agora é o espaço para falar de No Invisível, mas quem sempre teve nesse livro um companheiro de trabalho, de reflexões, de angústias, de dúvidas, e um companheiro que nunca me falhou, sempre me devolveu muito mais do que eu fui procurar nas páginas dele. Uma característica do autor, de Leon Denis. Leon Denis era um orador generoso, era um orador elegante, um espírito que fez parte daquele grupo enorme de trabalhadores que sucederam Kardec na segunda metade do século XIX e na primeira do século XX, consolidando a doutrina espírita. E Leon Denis fez com uma qualidade tal que deu a ele vários apelidos, né? Um deles de o apóstolo do espiritismo, tal orador que ele era. E o mais legal, uma coisa que eu tenho pensado bastante, né, num período em que a gente tem, volta e meia, defendido uma lógica de substituição, por exemplo, meios como esse agora que a gente está usando, os meios digitais vão substituir os meios presenciais, né? Um dia a gente achou que os CDs iriam substituir os livros. Um dia a gente achou que os livros iam substituir a tradição oral, né, de se estudar pela oralidade, pelo diálogo, né? Leon Denis foi um orador que se tornou escritor. Ele levou para a escrita dele a mesma elegância que ele usava para falar da doutrina espírita. E tornou os livros deles tão cativantes quanto a sua oratória, né, quanto a sua palavra. E o livro nunca deixou de ter o seu espaço por causa disso, e não vai deixar de ter agora. Eu entendo, como um filósofo agora dos tempos modernos fala, né, Pierre Lévy, francês, argelino, né, naturalizado francês, mas ligado à França, como Leon Denis era francês, que diz que não há essa lógica da substituição, que há a lógica de se agregar valor às outras coisas. Os meios digitais vieram para agregar valor aos livros, não para substituí-los. Nem acho que vão conseguir substituí-los. Alguns anos atrás, o livro, na categoria religioso, se eu não me engano, na Bienal, mais vendido foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Naquela ocasião, o estande da editora Leon Denis também teve o Evangelho segundo o Espiritismo como seu volume mais vendido. E qual foi o livro da mesma categoria que teve mais downloads no mesmo período? O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o fato de muita gente acessar a internet, né, no formato gratuito e PDF, não reduziu, não tirou ele do local de valor que aquele livro, Evangelho segundo o Espiritismo, tinha. Né? E não vai fazer isso com nenhuma outra obra, nem com essa daqui, No Invisível. Então, essas são questões importantes para a gente destacar aqui agora, para que a gente tenha no livro, né, o companheiro que eu falei para vocês, que sempre tive nele, né, que permite rabiscar, fazia as colas aqui na beirinha dele. Uma outra coisa importante para falar de No Invisível também, aliás, são duas que eu acho, e que são muito comuns. Uma delas é as pessoas tratarem No Invisível como um complemento de Leon Denis em relação ao Livro dos Médiuns de Kardec. Né? Eu não entendo assim. Eu penso na palavra complemento muito ligada à interpretação que se tem dessa palavra na matemática, né? Quando a gente pensa que dois valores precisam estar juntos para se chegar a um outro. E em absoluto isso não é verdadeiro. No Livro dos Médiuns de Kardec, ele foi um livro que teve uma escrita diferente de No Invisível. O Livro dos Médiuns ele foi escrito muito diretamente em cima do que os espíritos passavam para Kardec, por meio da mediação de Kardec para a gente, das perguntas dele, ainda um pouco parecido com o Livro dos Espíritos.
E o Livro dos Médiuns, ele, por conta dessa origem dele, tão intimamente ligado ao plano espiritual, eu digo para vocês, e digo com muito conforto, na verdade vou estar parafraseando Emmanuel, o guia espiritual do Chico Xavier, que pelo menos pelos próximos 500, 600 anos, o Livro dos Médiuns é a palavra definitiva. Isso, sem nenhum problema, a palavra definitiva acerca do tema mediunidade, com Kardec. Por extensão, na ótica espírita, mediunidade na ótica espírita. Então, o livro No Invisível, ele não é um complemento do Livro dos Médiuns, porque o Livro dos Médiuns sobrevive sem o No Invisível, que não é nenhum demérito em absoluto para Leon Denis. Porque o livro No Invisível, na verdade, ele agrega valor, um valor especial ao Livro dos Médiuns que Kardec não teve a oportunidade de dar para ele. Tendo em vista a sua tarefa, que foi concluída em pouco mais de 10 anos, Kardec teve muito tempo para se aprofundar em algumas coisas que Leon Denis teve. Leon Denis, durante 40 anos, trabalhou com médiuns, 4 vezes mais tempo do que Kardec, considerando que nos 10 de Kardec ele se dedicasse somente ao Livro dos Médiuns, coisas que não é verdade. Ele precisou se entregar à tarefa de escrever o Pentateuco Espírita, né? Então, eu também não tenho nenhum pudor em dizer que Leon Denis conhecia mais mediunidade do que Kardec, porque teve mais tempo para trabalhar com os médiuns, para conviver com médiuns, para observar os fenômenos dos médiuns e observar como humano encarnado. Então, nós não temos no Invisível a participação tão ativa no mesmo formato que os espíritos tiveram no Livro dos Médiuns. E o que dá ao No Invisível um outro valor, que é a ótica humana, tão importante para a gente, né? Afinal de contas, não é muito simples compreender a ótica dos espíritos, assim, no primeiro momento. E aí, então, Leon Denis faz um favor enorme para a gente, trazendo, então, uma concepção humana. É verdade que, dentro de uma escrita muito elegante, muito sofisticada, a qual Kardec não usou para escrever o Livro dos Médiuns. E aí entra o segundo ponto que eu quero destacar, porque também é uma comparação constante, uma fala constante das pessoas de que, mas Leon Denis é mais poético e Kardec não é. Não sei também se é assim. Há de se pensar no propósito do livro que a gente está lendo para fazer essa comparação. O Livro dos Médiuns é um guia prático da mediunidade. Inclusive, está no seu título, né? O Livro dos Médiuns e o Guia dos Evocadores. Então, ele necessariamente não precisa dessa escrita elegante, sofisticada, que Leon Denis dá aos seus livros, né? Ele é mais assertivo, mais austero no seu escrever o Livro dos Médiuns. E No Invisível não é. Mas, para quem é um leitor assim, um pouco mais atento, cuidadoso, vai encontrar lá na Lei do Trabalho um texto de Kardec maravilhoso, que ombreia aí com tudo de sublime que Leon Denis pode escrever, com que Camille Flammarion pode escrever. Você vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo inteiro de Kardec, quando ele fala da relação, os laços entre os pais e os filhos. É Kardec que está falando ali. E a gente vê essa mesma beleza, essa mesma sensibilidade. Então, há momentos onde o escritor vai conferir à sua escrita uma determinada característica, porque ele pode fazer isso. E outra onde ela absolutamente não é necessário, ou até não convém, e aí ele lança a mão de outro. Então, eu não sei se pode dizer assim que Leon Denis era mais elegante para escrever que Kardec. Mas, entre No Invisível e no Livro dos Médiuns, a gente pode afirmar que sim. E no caso do No Invisível, a gente encontra essa escrita cativante de Leon Denis, uma escrita que tem 160 anos, que na tradução da Dona Albertina Escudeiro Seco também ganhou ainda mais, né, por conta da escolha das palavras. Uma tradução difícil, um francês que não é o de hoje, né? E ela o fez com uma qualidade, aliás, que em todas as obras que ela prestou esse serviço, a editora, Leon Denis. Então, o livro No Invisível ganha ainda mais esse fator atrativo para a gente, né?
Então, acho que a gente agora já pode mergulhar exatamente no livro. Até então, falei um pouquinho da minha trajetória, inverti aqui, Angélica, você me perdoa que você falou que eu iria falar um pouco de mim, me apresentar e ia dedicar algumas palavras ao livro. Eu estou fazendo ao contrário, eu dediquei algumas palavras à apresentação e vou agora ocupar o nosso tempo maior falando do livro, né? O livro que tem uma introdução que segue muito o espírito da introdução do Livro dos Médiuns, onde Kardec usa de advertências. Leon Denis também faz isso, e faz uma que interessa em especial para a gente, que é o fato de se procurar o espiritismo com destaque ao fenômeno. O fenômeno, que é a mediunidade, é óbvio, tem uma importância enorme. Foi a mediunidade que comprovou fatos trazidos dentro da hipótese espírita, né? Mas a doutrina espírita não é o fenômeno. E nem a mediunidade tem papel preponderante dentro da doutrina. Esse papel preponderante dentro da doutrina pertence ao Evangelho de Jesus. E é óbvio que só por isso ele não pode ter o seu lugar trocado por nenhuma outra coisa. Mas Leon Denis faz essa advertência, dizendo que se troca as aspirações superiores às quais a gente pode alcançar pelo estudo do espiritismo, pelo estudo do fenômeno. E está se referindo aos estudiosos, os quais, na nossa edição, ele vai falar com especial carinho no prefácio dessa edição, tem logo depois da introdução, e depois vai se espalhar ao longo do livro inteiro falando deles. Esses estudiosos tinham um objetivo muito claro de comprovar algumas circunstâncias, alguns fundamentos doutrinários espíritas a partir do fenômeno. Então, não era uma motivação nobre, mas eles também abertamente deixavam de lado, pelo menos a maioria deles, as questões morais, coisas que nós, espíritas brasileiros, em tese, não devemos deixar. No entanto, não é o que a gente vê, o que a gente observa na casa espírita é essa troca mesmo aqui, Leon Denis, aqui, que já preocupava Leon Denis 150 anos atrás, não, mas o livro é de 1911, mas há 110 anos atrás já preocupava ele. E eu acho que uma situação bem pior hoje em dia, onde as pessoas trocam esse caminho às aspirações superiores traçadas pela doutrina espírita por uma mediunidade que satisfaz apenas a curiosidade, por uma mediunidade que satisfaz um alívio imediato de alguns incômodos, por uma mediunidade que muitas vezes se coloca exclusivamente como que um chamariz estranho, esquisito, que o espiritismo pode oferecer, que confere um certo status a quem eu ia dizer quem o produz, né? Médium não produz fenômeno. Médium é parceiro de um fenômeno produzido pelo mundo espiritual. Então, essa inversão de valores, eu diria assim, recentemente a gente teve um triste exemplo disso, bem conhecido na internet, né? De médiums que, por inverter esse valor, por se notabilizar pela produção do fenômeno, se tornaram suspeitos, inclusive, de crimes, né? É o perigo ao qual o Leon Denis nos adverte já na introdução do livro. E isso é muito sério, porque Kardec também o fez no livro dos médiuns, né? Então, algo que a gente não pode perder de vista. É um serviço que no Invisível presta para o seu leitor, um serviço caro, precioso. Hermínio Miranda, um escritor moderno do Espiritismo, fala também na introdução, olha só, também na introdução do seu livro Diálogo com as Sombras, que mediunidade não perdoa isso. Não perdoa essa leviandade, não perdoa essa ignorância de outros valores em detrimento da pura reprodução de fenômenos, né? Então, isso é uma coisa importante. Já no prefácio, Leon Denis faz menção a esses outros estudiosos que, como ele, tiveram um papel incrível, né, de consolidar o trabalho de Kardec. E aí ele vai fazer, como eu disse há pouco, e vai ter espaço para esses homens no livro inteiro dele, no Invisível inteiro. Mas ele vai falar do trabalho de Sir Oliver Lodge, na Inglaterra,
de Frederick C. Myers, professor da Universidade de Cambridge, vai falar de Paul Gibier, da Universidade de Columbia, em Nova York, vai falar de Richer, vencedor de Nobel, vai falar de Ernesto Bozano, da Universidade de Milão, vai falar de pessoas que, a partir da academia, trouxeram um olhar de ciência muito importante para a doutrina espírita, muito importante. Não definitivo, torna a falar, porque o olhar definitivo é o evangelho que dá, mas muito importante, porque conquistou uma categoria, uma faixa de pessoas letradas que ajudou a divulgar a doutrina. E aí cabe aqui um outro parêntese, né? Também se fala, mas o espiritismo era elitista. Nunca foi. Nunca foi. Mas a época, metade do século XIX, desculpa, começo do século XX, não tínhamos internet para democratizar o conhecimento. Tínhamos uma Europa onde mais da metade das pessoas era analfabeta. Tínhamos um Brasil onde muito mais do que as pessoas eram analfabetas, e muitos continuam sendo ainda hoje. Então, precisava-se das pessoas donas da escrita para divulgar, para fazer isso chegar a outros lugares, para que pessoas que lessem pudessem divulgar a doutrina espírita pela palavra, pela tradição oral, olha só. Mas estavam lá, livro e tradição. Então, esses homens foram muito importantes, muito importantes. Eu vou, de novo, trazer uma experiência minha, acho que pode, né, Angélica, aqui, bem rápido. A gente ainda tem alguns minutinhos para falar das outras 3 partes do livro, mas eu assumia uma tarefa na Casa Espírita e que se usava um livro, Micaelos, Magnetismo Espiritual. E o capítulo 1 do livro era uma sucessão interminável de nomes, de autores e de datas históricas. Assim. Eu achava aquilo muito chato. Muito chato. E aí eu fui escrever para o plano espiritual. Né? Numa tarefa espiritual, tem que perguntar a instância responsável. Né? E fui perguntar ao plano espiritual, olha, eu tenho uma ideia de fazer um planejamento para esse curso. E vou fazer assim, assado, cozido. E aí, quando eu me referi a esse capítulo, lá no finalzinho, como quem não quer nada, eu falei, e tem esse capítulo aqui que eu pretendo, olha só que ousadia, gente. Ousado, né? Coisa da juventude. Coisa do tempo em que eu ainda tinha cabelo e tudo, né? E aí falei para o plano espiritual, acho que eu vou suprimir esse capítulo aqui, um monte de nomes, e o Dr. Herman aprovou meu planejamento com uma observação especial, né, a esse meu desejo. Ele falou, não só não deves suprimir, como deves abrir o seu curso com esse capítulo também. É uma forma de homenagear aqueles que muito trabalharam para que você hoje pudesse ter o seu espaço dentro da doutrina. É isso, gente. Leon Denis muito trabalhou para que hoje tivéssemos nós esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui dedicado à família. E ele faz isso, Leon Denis, né? Reserva um espaço para quem trabalhou junto com ele, antes dele, no livro dele, logo no começo. Né? Logo no começo. Bem, ele ainda segue com o livro aqui, dividindo ele em 3 partes. A primeira, o espiritismo experimental, a mediunidade. Espiritismo experimental é a mediunidade. E as leis, né? Então, são 11 capítulos que como que respondem para a gente o como é experimentar, desenvolver, conviver com a mediunidade ligada às aspirações superiores que ele falou lá na introdução. Como é isso? Então, tem capítulos maravilhosos aqui, como educação e papel dos médiuns, condições de experimentação, formação e direção de grupos, né? Aplicação e frutos. Um que chama a atenção especial, o espiritismo e a mulher. Incrível esse capítulo. Incrível, que algumas pessoas tentam diminuir, eu acho que é isso. Quando se fala assim, Leon Denis era machista. Gente, é um crime fazer isso. Como se a palavra machista, que, com a concepção que tem hoje, no século XXI, fosse a mesma de Leon Denis 100 anos atrás, 140 anos atrás. Não era em absoluto. Um homem que amava a natureza, que falava as coisas que falou sobre a montanha, sobre o mar, sobre a floresta, como ele podia colocar a mulher num lugar menor. E as pessoas dizem, mas Leon Denis fala nesse capítulo que a mulher tem que estar dentro de casa, e uma linha depois ele fala que a mulher jamais deixará de ser igual ao homem, o que é, de verdade,
feminismo. Feminismo não quer dizer que a mulher quer ficar como o homem é. Porque isso é uma impossibilidade. Eu até tenho cá minhas dúvidas que, se isso fosse possível, a mulher ia querer. Eu sou uma pessoa que eu fui criado com mulheres à volta. Fui criado por minha mãe, por minha avó, por minha madrinha, por minha irmã, no ambiente familiar de solteiro. Casei, tive uma filha, e minha mulher continua sendo minoria, um homem, entre duas mulheres. E fico pensando se um mundo ao contrário, de mulheres cercadas por Alexandre, seria um mundo tão inspirador, tão bonito, tão esperançoso quanto que essas mulheres trouxeram para a minha vida. Eu acho que, em absoluto, as mulheres não querem o lugar dos homens. Elas estão muito satisfeitas com o delas, que é onde elas querem ficar. Eu diria para vocês que essa é uma forma pequena de entender a obra de Leon Denis. A gente precisa ler mais ele, né? Depois, numa segunda parte, ele fala do espiritismo experimental ainda, a mediunidade e os fatos. Então, ele vai dedicar mais 9 capítulos a falar de uma infinidade de variedades mediúnicas, de uma infinidade de casos, numa forma de estudar muito parecida com o que Ernesto Bozano usaria nas suas obras, né? Trazendo as publicações da época, trazendo a concepção espírita e depois a conclusão dele. E fecha, ao final, o livro com a grandeza e a miséria da mediunidade, né? Lembrando a trajetória de médiuns famosos da antiguidade e dos tempos, e que conviveram com ele, né? Leon Denis, que escreveu seu último artigo em 1927, já quase cego, né? Um artigo maravilhoso, que está presente no livro Publicação da Nossa Casa também, Leon Denis, apóstolo. E, definitivamente, é um livro que não pode faltar na prateleira de quem se coloca interessado no assunto mediunidade. Espero ter entregue, Angélica e Eduardo, um pacote minimamente próximo àquilo que o Lawson e vocês, com essa iniciativa tão bacana de exaltação ao livro, pensaram quando idealizaram o evento e quando tiveram aí a coragem de botar meu nome na lista das pessoas que participariam dele. Alexandre, eu acho que tinha que ser você, né? Porque para falar de mediunidade, né, tem que ser uma pessoa que viveu, que tem essa vivência, assim. Tem outros nomes também em nossa casa, mas você foi o nome indicado e tenha certeza, não foi por nós só não, tá? Foi soprado no nosso ouvido, então não foi à toa, né? Eu esqueci no início de te apresentar, né? Te apresentar como devido, que você é palestrante da nossa casa e é médium também, né? Trabalhador ativo da nossa casa espírita, o Leon Denis, né? Então, agora, eu vou passar para o Eduardo, e ele já vai te fazer uma pergunta que você citou um filósofo e a pessoa não pegou o nome, que é para você poder passar. Eduardo, meu amigo, agora é com você. Isso mesmo. A nossa companheira que está acompanhando a gente aí pela internet, a Jane Sodré, ela pediu assim, por favor, repita o nome do filósofo. Rapaz, eu falei um monte deles aqui. Na verdade, filósofo todos eles eram, porque eram pensadores da doutrina, né? Mas eles eram professores de outras disciplinas. Se ela se refere lá a Frederick C. Myers, na Universidade de Cambridge, ele era de outra, não era filósofo, como Ernesto Bozano também não o era, né? Naquele tempo era comum os docentes de universidade falarem sobre quase o que a gente chama hoje em dia de livre docentes, né? Explorarem várias áreas do conhecimento. Falei também de Sir Oliver Lodge, falei de Sir Paul Gibier, que era americano da Universidade de Columbia, falei de alguns, todos eles acadêmicos aqui. Coisa que hoje em dia não temos mais, né? É tal a quantidade de informações que o mundo moderno coloca à nossa disposição que nós não temos no espaço de uma vida tempo para nos dedicarmos a mais do que uma pequena parte de alguma coisa, né? Então, era comum isso daí.
O próprio Ernesto Bozano era filósofo, mas era matemático, era professor de várias outras carreiras. Então, eu citei vários nomes, eu não sei qual exatamente a Jane Sodré, que eu conheço, é uma trabalhadora querida nossa da casa, está se referindo aí no meio da minha fala. Falei de vários aqui. Não seria aquele primeiro que você disse Pierre que Lévy? ele não era? Ah, Lévy, Pode alguém? ser. A Jane me ajudou aqui, o Pierre Lévy, francês. O Pierre Lévy ficou conhecido por uma obra chamada Cybercultura, Jane Sodré. Ele é um filósofo do campo de transmissão do conhecimento através de meios digitais, com obras aí do final da década de 90 e começo dos anos 2000. Esse é o cara nessa área. Maravilha, tem muita gente aqui mandando um abraço para você, Alexandre, dizendo que você foi instrutor de alguns cursos que eles participaram, estão te mandando os abraços aqui. E eu quero lembrar aos nossos companheiros aí que estão na internet que eles podem participar, além de enviar as perguntas, coloquem lá de que cidade estão falando, qual estado, e também se inscrevam, né, para que a gente possa ter aí o nosso link da nossa casa, aumentando aí essa possibilidade de chegar a mais lugares, né? E também lembrando, como a Angélica falou no início, que os livros que a gente está apresentando nessas lives durante todo o dia podem ser adquiridos lá na editoracelde.com.br. Então, deixa a sua pergunta, deixa seu like, coloca lá também ativado o sininho para que vocês possam receber essas notificações. E, Alexandre, você falou também sobre a questão aí das mulheres, né? E nós temos aqui uma pergunta, deixa eu ler aqui direitinho, que foi da Carol, ela é daqui do Rio de Janeiro mesmo, e ela fez um comentário aqui. Sendo a mediunidade o tema central do livro No Invisível, e que Kardec trabalhou na codificação com auxílio de médiuns que eram jovens meninas, pergunto, qual a visão de Leon Denis sobre a mediunidade e a mulher? A visão, desculpa, como é o nome da Carolina. nossa colega que está? A visão, Carolina, que Leon Denis tem da mulher é de que essa participação, primeiro pelo número, né? O número de médiuns mulheres que contribuíram para a construção da doutrina foi muito superior ao dos homens. E segundo, que elas, até pela natureza da encarnação como mulheres, conferiram a esse fenômeno uma sensibilidade, uma vivência humana tal que permitiu aos estudiosos chegarem a conclusões muito importantes para o que hoje a gente entende ser a mediunidade como um serviço prestado que o médium presta à comunidade onde ele vive. Por exemplo, Leon Denis vai se referir várias vezes ao longo de No Invisível, a obra que a gente tem aqui agora para discutir, a senhora Eleanor Piper. A senhora Eleanor Piper tem um livro dedicado a ela chamado Os Sábios, e a senhora Eleanor Piper, uma jovem americana que saiu de casa espontaneamente, deixou marido e filhos nos Estados Unidos e passou uma temporada internada numa universidade inglesa, sendo testada de todas as formas a respeito do fenômeno mediúnico. Carolina, imagine você que era uma mulher há 100 anos atrás, sair de casa, ficar sozinha num lugar, cercada de homens com os quais ela não podia quase falar, que só se apresentavam para ela encapuzados e até sem os sapatos para que ela não identificasse os passos deles, que levavam perguntas no bolso para que ela respondesse uma vez incorporada. Fenômeno esse da incorporação que Kardec não estudou no Livro dos Médiuns e que No Invisível estuda por excelência, sendo inclusive um livro lançado logo após um congresso de 1910 em Bruxelas, dedicado ao estudo dessa faculdade mediúnica, a incorporação. E a senhora Eleanor Piper, Caroline, faz com que a gente, médium do Leon Denis, que usa um crachá dizendo que é médium, até questione se de fato somos médiuns, né? Quando você lê descrição de fenômenos, as pessoas entravam com uma pergunta escrita num papel no bolso, e antes da pessoa ler a pergunta, ela respondia a pergunta.
dava mais detalhes do que estava questionado naquela pergunta num pedaço de papel. E foram feitas mais de 160 perguntas a elas. E as poucas, e as poucas que não tiveram confirmação, Caroline, foi porque acabou o dinheiro da pesquisa, né? Acabou o dinheiro do CNPq, da FAPES da época, e não deu para os pesquisadores viajarem para comprovar o que Eleanor Piper falava. Ela, Eusapia Saladino, Florence Cook prestaram um papel que jamais conseguiremos retribuir no nosso cenário de trabalho mediúnico atual. Mulheres incríveis. E é assim que ele as trata no Invisível. Né? É assim que ele as trata. Maravilha. Maravilha. Alexandre, a gente tem uma outra pergunta aqui. Também é da Carol. E ela está perguntando aqui, Alexandre, você poderia explicar sobre transe e mediunidade? Fala alguma coisa sobre isso, Alexandre, para a gente. O transe é um fenômeno anímico, Carol. É o que Kardec estuda no Livro dos Médiuns, capítulo 8, da segunda parte, como emancipação da alma. E lá ele não usa a palavra transe, usa a palavra crise, que era mais usada pelos magnetizadores, coisa que Kardec foi durante 30 anos, mais magnetizador, inclusive, do que espírita. Mas no Invisível usa a palavra transe, já consolidada na Europa algumas décadas depois de Kardec, com a mesma concepção, que são graus de afastamento do espírito com parte do seu perispírito do corpo físico. Esse fenômeno transe, ele propicia a mediunidade, uma vez que, para que os espíritos se manifestem através do organismo biológico do encarnado, é preciso que o espírito do encarnado ceda alguma coisa para isso. Por isso que Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo do meio, fala que o médium está sempre um pouco no estado de crise, né, de transe, e Leon Denis vai dedicar um capítulo diretamente a esse assunto, é o 18 ou 19, deixa eu confirmar aqui, olhando no meu livro. É o 18 ou 19? É o 19, Transes e Incorporações, né? E um outro onde ele traz bastante subsídio para entender isso, que é o capítulo 8, da primeira parte, As Leis da Comunicação Espírita. Então você tem pelo menos 2 capítulos aí para se esbaldar, estudando aí transes e a mediunidade. Não são a mesma coisa, mas sempre acontecem juntos. Maravilha, Alexandre. Nós temos aqui a participação da Cíntia Teixeira, que está nos acompanhando aí também. Ela diz assim, Lobato, Denis diz que o Espiritismo será o que nós fizermos dele. E aí ela pergunta, Alexandre, e aí, estamos fazendo bem? Corajoso Leon Denis, né? Fazendo uma proposição dessa, corajoso. Mas é porque uma alma como a dele confia, né? Ele está aí muito acima de nós, confia absurdamente no propósito superior da alma humana. Assim. Então, nós fazemos hoje o que está ao nosso alcance, dentro da nossa compreensão da mediunidade. Nem sempre é aquilo esperado pelos espíritos superiores. Mas eu imagino que eles olhem, como o Leon Denis pensou fazer essa proposta, mais ou menos da mesma forma como Jesus olhou para o senador Públio Lentulus, romano, também conhecido como Emanuel, há 2000 anos atrás, e perguntou a ele que caminho que ele gostaria de tomar, se o dele, de Jesus, ou o outro. E o senador candidamente disse, eu quero o outro, o humano. E hoje, 2000 anos depois, ele nada mais é do que o guia espiritual do maior médium que esse mundo já conheceu. Pelo menos aqui nos arraiais brasileiros, Chico Xavier. Então, o Leon Denis tem também essa certeza, Cíntia, de que eu, você, Eduardo, Carol, Valdileia, Alziro, tanta gente que está aqui nos acompanhando agora, um dia vamos alcançar exatamente o que Leon Denis vislumbrou. Agora a gente está na metade do caminho. É onde a gente está. Nós temos aqui uma pergunta, 2 perguntas, na verdade. Nós vamos para a da Valdileia Ponte. Ela está perguntando assim, Lobato, fala da prática e perigos da mediunidade, que está na 3ª parte do Invisível. Valdileia, eu vou... Cara, tem um negócio... como é bom a gente lidar com médiuns, né? Eles parecem que adivinham umas coisas.
A gente passa aí alguns dias se dedicando a pensar no que vai falar aqui nessa meia hora, e aí aqui ainda esperando abrir a janela aqui, eu entrei, era 13h45, o CH só liberou para a gente 2 horas, e aí eu aproveitei para ficar lendo, fui ler esse capítulo, né? Eu ficava pensando, gente, se o povo perguntar disso aqui, tem tanta coisa, aí vai a Valdileia direto na ferida e faz essa pergunta. Aí, Valdileia, você pensou que ia me pegar, mas não me pegou, porque eu separei uma parte lá que é bem atual de novo para a gente. É uma leitura fantástica no Invisível. Quando ele fala dos perigos que o preconceito pode representar para os que se propõem a trabalhar como médiums. O preconceito, diz Leon Denis, ele embaça as nossas faculdades, porque ele coloca o nosso julgamento na frente daquilo. É como Emmanuel fala que o médium deve se apagar para fazer com que a luz de outro brilhe através dele, que é a luz do Espírito. Ora, se o médium se põe de forma preconceituosa, no sentido que essa palavra tem, né, de você antecipar um juízo, você antecipar o que o Espírito vai pensar, é como que se você ocupasse o lugar que deveria estar dentro de você, no teu cérebro, no teu sistema nervoso, no teu aparato de percepções de médium que você é, de alguma categoria, de alguma faculdade, você ocupa esse canal com o seu pensamento e, obviamente, você vai diminuir o espaço que o espírito teria, que já não é. Eu vou de novo ser usado aqui, Laucio, você arrumou um problema me botando para falar aqui. Né? Que já não é grande coisa, né? A gente, como humano encarnado, a gente não oferece, sei lá, grande coisa. O Odilon Fernandes, escritor espírita aí, contemporâneo, fala que o melhor médium vê do mundo espiritual aquilo que uma persiana entreaberta permite. Então, a gente já não tem muito a oferecer e esse pouco a gente atrapalha com preconceito. Essa é uma das coisas que ele discute lá nesse capítulo, Valdilé, mas o capítulo está num contexto maior, que é o de mostrar as dificuldades do médium. Então, o Leon Denis não fala isso no sentido de acusar o médium, mas de alertá-lo para que ele, como humano encarnado, mesmo que numa trajetória que tem lá na frente o sublime, ele vai atravessar a floresta de incertezas, de pequenez, né, de dificuldades, de fraquezas, a qual o humano encarnado está submetido. O que, de novo, pura generosidade de Leon Denis fazer isso com os médicos, pura generosidade. Nós temos também aqui, antes de eu passar para a pergunta do Alziro, que mandar um abraço nosso para o pessoal lá de Juazeiro, na Bahia, que passou aqui uma mensagem deles, estão nos acompanhando também. Nós também temos aqui companheiros, se eu não me engano, Helenice Borges, ela colocou aqui, CEA RO. Eu acredito que seja o Centro Espírita Antônio de Aquino, que está lá em Rondônia, não sei, né? Pode ser. Então, se tiver também, um abraço a todos que estão nos acompanhando. Nós temos uma pergunta, Alexandre, aqui do Alziro Cunha, nosso companheiro, também querido amigo. Ele diz assim, Alexandre, o entendimento sobre mediunidade com Kardec e Denis se complementam. Estudar os autores contemporâneos de Kardec e Denis nos trarão mais esclarecimentos, novos conteúdos ou ambos? Depende, Alziro. Depende. Como eu falei lá no começo, por exemplo, na minha ótica, eu não vejo complementaridade na minha ótica. Só isso. Eu não vejo complementaridade. Eu vejo que essas outras obras agregam um valor que Kardec não pôde, eventualmente, conferir ao seu trabalho por exiguidade de tempo somente. Não por incapacidade, por incompetência em absoluto, mas por exiguidade do tempo que ele teve para fazer. E aí isso vai depender demais. Então, por exemplo, se eu quero me aprofundar numa percepção que o mundo espiritual tem do fenômeno mediúnico, além daquela que o Livro dos Médiuns me trouxe, aí as obras de André Luiz são inigualáveis. São inigualáveis. Se eu quero ter uma ideia de como esses conceitos e fenômenos estudados exaustivamente por mais de 100 anos, por aquela turma toda que eu citei, tem sido hoje abordado pelos pensadores modernos, então os autores modernos têm um valor para mim. São poucos, hein? Palhano Júnior, Jacomelo, e não vai muito além disso, não. Apesar da literatura dita espírita ser uma das que mais crescem no Brasil,
Isso é dado da Bienal de dois ou três eventos da Bienal atrás. É um dos que mais cresce esse segmento. Nós temos poucos escritores modernos, espíritas aí, que a gente possa colocar num patamar. O próprio Paulo, que falou hoje cedo aí, conhecedor profundo da história do magnetismo, um cara que vale muito a pena conhecer o trabalho dele. Então, é isso. Agora, não se pode sequer imaginar o amadurecimento do conhecimento dessa ciência espírita, da mediunidade, do espiritismo prático, sem conhecer os autores clássicos, começando por Kardec, passando por Denis, percorrendo aquela turma toda de estudiosos ingleses e italianos da final do século XIX e começo do século XX. Sem isso, meu amigo, aí eu digo para você que você vai caminhar muito pouco. E esse é um problema, porque a turma aí mais recente tem claudicado um pouco e deixado esses autores de lado, o que eu acho uma lástima, né? Vai fazer com que eles se tornem, eu vou de novo ser ousado aqui sem nenhum medo. Eu rezo muito antes de dormir, então não tenho medo desse tipo de perturbação, né? Mas vai formar uma geração de médiuns que nosso querido Altivo chamava de médiuns limitados, porque não estudam. É isso. Beleza, Alexandre. A gente está aproximando aí do nosso horário e quero fazer uma correção nossa aqui. Quando a colega colocou CARO, a gente já pensou que era o Estado, né? Mas é o Centro Espírita Antônio de Aquino de Rio das Ostras, que está completando 5 anos de atividades hoje. Então, ótimo, parabéns aí ao Centro Espírita Antônio de Aquino de Rio das Ostras. Um grande abraço para vocês. Felicidades a todos os irmãos. Aí realmente luz pura para toda aquela região. E, Angélica, vou passar a palavra para você, então, para você conduzir aí com o Lobato. Um grande abraço. Paulo Eduardo. Ok. Obrigado, então, Lobato. Alexandre, muito obrigada por você ter aceitado o convite, né? Ousado, como você diz, mas foi perfeito. Precisamos, sim, de pessoas que falem, assim como você, sobre os livros que a gente não conhece, para poder levar, né, mais conhecimento, para a gente poder se empenhar mais, né? Em nome da direção da nossa Casa Espírita, eu agradeço a você, tá bom? Volte sempre. Então, eu quero lembrar a vocês que o nosso Festival Literário ainda vai continuar. Agora, às 15 horas, nós teremos a dona Sueli Caldas Schubert falando do livro O Problema do Ser, também de Leon Denis. Às 16 horas, encerrando, teremos a Ana Teresa Camesmi falando sobre o livro Depois da Morte, de Leon Denis também. E pedindo a vocês para que vocês não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, né, do Céu de Ao Vivo no YouTube, ativar o sininho, que vocês vão receber as notificações das nossas lives, dos nossos encontros, das nossas palestras. Tudo que estiver ao vivo vai chegar notificação para vocês, e divulguem para os amigos, para que eles possam também participar. E temos também as nossas redes sociais, vou pegar aqui a cola, tá? Do Facebook é o CELD Oficial, e no Instagram é o @Centro Espírita Leon Denis. E as nossas lives todas ficarão no YouTube. Então, se você não tiver chance de assistir inteira ou quiser compartilhar com alguém, é só buscar no nosso canal do Céu de Ao Vivo, tá bom? Então, vamos à nossa prece, para a gente poder abrir espaço para receber a Mônica e o Carlos Henrique e a dona Sueli. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, a Leon Denis, nosso patrono, essa pessoa tão querida que nos trouxe tanta informação, em agradecimento por esses momentos que tivemos aqui conversando com Alexandre sobre a mediunidade. Agradecer, Jesus, por todo o amparo, por toda a sustentação que nos permite durante o nosso festival literário e durante todos os nossos estudos, encontros e palestras. Com a sua devida permissão, mestre querido, possamos encerrar esse momento da nossa live com Alexandre Lobato, onde conversamos sobre o livro No Invisível. Que assim seja, graças a Deus. Alexandre, mais uma vez, muito obrigada, tá? E agora nós vamos dar a oportunidade para a Mônica e para o Carlos Henrique, que vão nos suceder. Bom trabalho, meus amigos. Bom trabalho, pessoal. Um abraço, Alexandre.